esportems.com.br. Então, Thiago, só aproveitar aqui na fala do Marcelo ali, eu vou citar o nome do professor Robson, porque eu tive a felicidade de dirigir o União ABC num trabalho muito bem elaborado pelo professor Robson, diga-se de passagem. É um amigo que eu tenho aqui. Essa semana mesmo nós nos encontramos no shopping lá, foi por acaso, mas a gente está sempre se falando pelo Zap. É um cara que eu tenho uma admiração enorme, um profissional, um baita profissional, né? Eu não queria citar os nomes da minha comissão para não esquecer ninguém, mas falaram do Rafael. O Rafael, para mim, eu costumo dizer que ele é meu irmão moreno. Se ele estiver ouvindo, ele vai saber lá, porque a gente tem uma afinidade, a gente tem uma parceria. É um cara extremamente competente no que faz. Não é só um preparador físico para mim, é o meu auxiliar, é o meu braço direito mesmo, junto com todos os demais outros profissionais que eu tenho ali. Cada um na sua função, cada um ajudando, ninguém ficar parado. Todos têm uma contribuição dentro daquilo que é elaborado dentro do jogo. Em relação aos atletas, primeiramente sempre formar o ser humano. Eu venho de uma escola do Fluminense que lá se tinha esse slogan: o melhor ser humano, o melhor atleta profissional. E é verdade, é verdade. E o grande desafio nosso é exatamente esse: é formar primeiro o ser humano. Porque, com certeza, nem todos vão ser jogadores de futebol. Isso é fato, é fato. Mas se a gente conseguir encaminhar esse menino para o lado do bem, esse atleta, que ele seja um bom chefe de família, um pai presente, enfim, que ele consiga, dentro da sociedade, fazer a diferença como homem. Como homem, eu acho que esse é o grande desafio. Em relação a comprar a ideia, não é fácil você implementar qualquer metodologia, principalmente uma metodologia onde você corre riscos. Porque quando você quer ter o tempo todo a bola e jogar com a bola, é difícil, não é fácil, é difícil. Você sabe que às vezes você vai errar, os gramados não são bons, mas vocês nunca me pegaram aqui justificando qualquer derrota minha por culpa do gramado, porque todos enfrentamos e jogamos no mesmo gramado. Foi assim na Copa Verde, diga-se de passagem. Em entrevista, em momento nenhum, eu fui lá justificar o gramado. Fato, com a constatação. Não, enfim, eu implemento as minhas ideias. E eles absorvem, porque eu acho que quando é feito com verdade, eu acho que isso é o mais importante. Às vezes eu desagrado, e muitos meus atletas, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu prefiro ser verdadeiro com eles, sincero com eles, porque eu sei que esse é o caminho. E aí eles conseguem me dar o retorno com a mesma sinceridade. Eu vou citar o exemplo do Luan. O Luan, para mim, é uma grande conquista pessoal minha como treinador. Um menino que vivia no terrão, um menino extremamente talentoso. Não sei a que nível o Luan vai chegar, mas eu sei que o Luan deu um passo a mais na vida dele. Sim, sem dúvida. Ele deu um passo a mais. E tem registrado numa entrevista ao Globo Esporte, quando eu digo pro Luan, para que ele sonhasse mais alto, para que ele tivesse voos maiores, porque eu acreditava no potencial dele. Então esse também é um desafio do treinador. Não é só a gente saber da parte tática, da parte técnica, é a gente também conseguir tirar o máximo dos nossos atletas. Então é um desafio, mas alguns brincam, né, e dizem que a gestão do vestiário é mais importante muitas das vezes do que a parte tática. Eu acho que elas são aliadas. Você precisa ter um grupo na mão, você precisa ser bom para lidar com esses atletas, porque você pega atletas de diversas realidades. Você pega aquele que tem um nível social melhor, aquele que não tem o pai e a mãe, aquele que tem a família toda estruturada por trás dele. E você tem que tentar, dentro do campo, diminuir as diferenças, para que todos tenham a mesma igualdade, para que todos possam, ali dentro, desenvolver o seu melhor. Então, eu acho que é gratificante, é prazeroso, não é fácil, mais uma vez, volto a repetir, eu sou privilegiado em trabalhar com a equipe de comissão técnica que eu tenho. Trabalham muito, compram as minhas ideias, diga-se de passagem. Eu cheguei aqui sozinho, como o Marcelo disse, sem nenhum profissional do meu lado, e eu tive que fazer também com que esses profissionais que estão comigo hoje acreditassem no meu trabalho, o que não é fácil. Podiam muito bem falar assim: não, ele é de fora, eu não vou dar espaço para ele, eu não vou, mas entrou a verdade, entrou a sinceridade, entrou o trabalho.
O trabalho. Eu acho que o mais importante não é o troféu que nós ganhamos nesse final de semana, não são as 2 conquistas que o Daniel, junto com todos, ganhamos. Não é isso. O mais importante é o legado que eu sou sempre buscando deixar. Eu não vou ser eterno. Mas o legado fica. E isso é como o Marcelo falou. É que o operário, que o comercial, que os demais possam olhar e falar assim, cara, dá para fazer. Esse é o caminho. E continuando, esse é o caminho que eu, Daniel, acredito, tá? Esse é o caminho que eu acredito. A gente vive num estado onde o futebol, a realidade financeira, ela é difícil, e eu não vejo a base ser fomentada como ela deveria ser. Porque vamos pensar, se o clube grande hoje depende de vender jogador, muitas das vezes para fazer caixa e para se manter de pé, como é que nós aqui nunca pensamos em fomentar a base para que possamos 1, 2, 3, venderem alguns jogadores, fazerem negócios para melhorar as suas estruturas. Mas quando a gente vai lá e não tem nada a ver com os outros clubes, mas muitas das vezes quando se ganha um campeonato estadual, a preocupação é sempre tentar buscar a Série D, que eu acho justíssimo, não estou aqui dizendo que não seja, mas será que algum tipo de investimento com esse recurso é feito na base? Será que a gente está olhando para isso aí? Porque imagina se nós tivéssemos aqui, talvez o estadual, fomentado com jogadores até 23 anos. Lógico que é uma realidade distante, mas que na sua maioria pudessem ter jogadores dessa idade. Quantos jogadores, nesses 5 títulos do Seduc, não estão perdidos por aí, jogadores de extrema qualidade? Mas será que alguém alguma vez no profissional já se preocupou em ir lá e falar, não, eu vou aproveitar esse jogador, eu vou aproveitar esse, eu vou aproveitar aquele. Tá aí o Sub-19 do ABC, tá aí o Sub-19 do Senna, do grande professor Baratella, diga-se de passagem, uma grande equipe muito bem treinada pelo professor. Então, assim, o talento ele tem, isso eu tenho certeza. Eu posso dizer que aqui tem talento. Agora, a gente precisa cuidar desse talento. A gente precisa ter onde escoar esse talento, o que aqui não tem. Com 17 anos ele para, com 19 ele treina 1 mês para poder jogar uma competição de sub-19 que dura 2 meses no máximo, e depois acabou. O máximo, aqueles que se destacam muito, integram as equipes profissionais, mas às vezes não tem nem oportunidade de jogar. Eu sei que é difícil, eu não estou aqui como bom samaritano, não é isso. Mas eu acho que aqui a gente tem condições para ter um baita campeonato, um campeonato organizado na base, que com certeza vai fomentar o profissional. E aí o custo desse profissional ele diminui. Porque, como você fala, eu não preciso trazer um cara lá de fora, do interior de São Paulo, ganhando 8 mil. Porque se eu der talvez 3 mil para o top de sub-19 do nosso estado, ele vai estar feliz da vida. E os clubes vão brigar por esse jogador. E esse jogador, às vezes, é o jogador que vai dar um retorno muito maior financeiramente àquele clube. Então precisa sim olhar para a base. Precisa sim ter cuidado com esses atletas. É difícil. Eu acho que está caminhando para frente, sinceramente. Eu vejo aí um movimento aí de melhoria, mas ainda é pouco. E deixar claro que é uma visão minha, não adianta a gente querer que a pirâmide ela seja de baixo para cima. Ela vai ter que vir lá de cima. Vai ter que precisar ter coragem do profissional, dos presidentes lá de cima começar a fomentar essa estrutura. Porque aí sim, eu não tenho dúvida que daqui a, talvez, vamos botar aqui a um longo prazo, daqui a 5 anos, quem sabe a gente não tem uma equipe, pelo menos na Série C do Brasileiro. Por que não? Por que não pensar dessa forma? Mas é preciso se organizar. É preciso fazer o que o Marcelo falou aqui. É preciso ser correto e cumprir com aquilo que se promete também. Porque senão a gente só pega, me desculpa, mas o jogador literalmente que está desempregado. Essa é que é a grande realidade. A gente não concorre para tirar ninguém de um time da Série B do Paulista. A gente vai pegar muitas das vezes aquele cara que é de São Paulo, mas ele não está jogando mais. Ele está lá sem clube, e aí ele aceita vir para cá. E às vezes a gente tem um talento aqui, a gente tem um jogador de 22, 23, 21 anos que está aqui, mas está no terrão. Será que alguma vez alguém se preocupou em ir um observador, seja ele qual for, ir lá no terrão e ver se tem algum talento no terrão que pudesse realmente ser lapidado, ter condições de desenvolver o seu trabalho? Porque a gente deu 2 meses de condições ao Luan, numa estrutura melhor, fazendo com que ele acreditasse, e ele conseguiu progredir um pouco mais. O Railan
Vamos falar do Raylan. O Raylan talvez não tivesse oportunidade em clube nenhum. Em clube nenhum. E aí não é uma crítica ao treinador A, B, C ou D. Mas eu numa conversa com o Raylan, quando eu falei pro Raylan que era pra ele jogar, pra ele pegar na bola, passar pra frente, sabe o que ele falou pra mim? Professor, mas a vida toda eu fui orientado a desarmar e passar pra quem tava mais perto. É esse o tipo de jogador que a gente quer formar? Esse é o grande pensamento. Porque na base, ganhar é importante? É top, beleza. Ano que vem o Grêmio vai jogar uma Copa do Brasil Sub-17, ótimo. Ótimo. Mas até para que a gente possa colocar os nossos jogadores numa vitrine, a gente precisa ter um modelo de jogo que favoreça que o nosso jogador possa aparecer para ser visto por alguém. Porque eu trabalhei num grande clube e quando a gente ia fazer alguns amistosos, fosse com qualquer projeto, o clube que só dava chutão pro alto, infelizmente não dava para observar ninguém, porque o menino não tocava nem na bola. Agora, às vezes, o jogo poderia ser um placar grande, mas numa metodologia que o menino não tocava na bola, que o menino era encorajado a jogar. E aí você consegue descobrir algum menino com potencial. Então, é lógico que o modelo de jogo cada um tem o seu, filosofia cada um tem a sua. Mas fica aqui uma visão minha, uma opinião minha.